sanitária. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. Eu assisti ontem a sua entrevista coletiva, a sua participação lá na coletiva em Brasília, e é um prazer ter você com a gente aqui agora. Essa suspensão não durou nem 2 dias, ou seja, não levou muito tempo para a Anvisa analisar, perceber o que realmente aconteceu. Queria te perguntar o seguinte, o governo de São Paulo tinha razão nas queixas feitas ontem de que teria ocorrido uma falha no julgamento da Anvisa, uma falha de comunicação, talvez? Boa noite, Márcio. É muito importante esclarecer esse ponto, porque as ações da Anvisa são pautadas em dados que são avaliados por um comitê. Isso é o primeiro ponto que eu queria esclarecer. E no caso específico do que a gente está falando, a gente teve uma situação em que nós soubemos de um evento adverso grave, mas não tínhamos todos os dados para julgar se esse evento adverso grave tinha relação com a vacinação ou não. O que nós tínhamos eram informações insuficientes. E aí, quando a gente recebeu a notificação e decidiu pela suspensão no comitê, tendo em vista o nosso compromisso de garantir a segurança de quem está participando do estudo, o que nós fizemos foi imediatamente já marcar uma reunião com o Instituto Butantan e dizer para eles, olha, está faltando tais e tais informações para que a gente possa tomar uma decisão. Não dava para pegar o telefone e ligar e perguntar isso, para ser mais ágil? Pois é, os procedimentos da Anvisa são procedimentos rigorosos e técnicos que precisam ser seguidos. E, na verdade, a gente descobriu depois que os documentos que precisam ser avaliados pela Anvisa ainda não existiam. Por exemplo, um documento importante para esclarecer é a análise do Comitê Independente de Segurança. Esse comitê é quem garante a isenção na avaliação do fato. Então, é porque o pesquisador não pode avaliar o próprio fato porque ele é uma parte interessada, né? Uhum. E é importante saber também que a avaliação da causalidade é uma avaliação que demora um certo tempo, né? Porque mesmo que seja um evento que não tem nada a ver com uma vacina, vamos supor um atropelamento, né? Aí você fala, pô, mas não tem nada a ver com a vacina. Mas a questão é que mesmo o atropelamento pode ter sido causado por alguma reação, por exemplo, neurológica da vacina, que pode ter causado um atropelamento. Então, mas aí, desculpa, Guilherme, desculpa te cortar, você falou que leva um certo tempo, mas não levou nem 48 horas. Foram 36 horas para vocês suspenderem a vacina e suspenderem os testes e depois liberarem de novo? Não, veja bem, o que a gente recebeu eram informações incompletas. O Butantan gerou essas informações depois que a gente se reuniu com eles e aí sim a gente pôde avaliar o caso completo. Foi por isso então que a gente demorou pouco tempo, porque os dados não estavam completos. O Yuri Pita, nosso analista de política aqui da CNN, ele tem uma pergunta para você. Yuri, boa noite para você, pode falar. Boa noite, Márcio, boa noite, doutor Gustavo. Boa noite a quem nos acompanha aqui no Prime Time. O senhor, para esclarecer, então, 2 questões que o senhor colocou, que não, num primeiro momento, a informação que o Instituto Butantan enviou na segunda-feira foi incompleta. E aí a minha pergunta é, o sistema da Anvisa permitiria que o Instituto Butantan já informasse que o evento adverso grave, que a morte de um voluntário não foi causada por uma reação da vacina ou até mesmo do placebo, ou seja, havia como o Instituto Butantan informá-los disso? E a segunda questão, que para o senhor responder no mesmo ponto, o Instituto Butantan é encarado como uma parte interessada nesse processo e não como um órgão público, tanto quanto a Anvisa, que está interessado em buscar uma vacina que atenda a população brasileira como um todo? É importante essas perguntas porque os ritos que a Anvisa adota são ritos harmonizados internacionalmente, né? Não são questões só da Anvisa, só do Brasil. A Anvisa faz parte de um comitê de reguladores que define o que é chamado de boas práticas clínicas. E nessas boas práticas clínicas, o que se espera é que, quando tem um evento adverso tão grave como uma morte, se interrompa para se fazer uma investigação de causalidade, o que não ocorreu. Tudo bem, fomos notificados, teve um problema no sistema e só soubemos dessa morte na segunda-feira. Na segunda-feira, vendo a falta de informações e vendo que era um evento adverso grave e não conseguindo estabelecer uma relação com a vacina, nós imediatamente, no âmbito do comitê, decidimos interromper o estudo, por uma medida de precaução. E aí já imediatamente agendamos uma reunião com o Instituto Butantan para que ele pudesse nos fornecer mais dados. Esses dados não existiam. Por exemplo, essa avaliação isenta do Comitê Independente. Só quando esse dado foi gerado e também o Butantan assumindo os compromissos com a gente necessários, isso é importante esclarecer, o caso não se encerrou, não temos um laudo de ML, não temos resultados toxicológicos, não temos uma série de informações que são importantes para que a gente possa
finalizar esse caso e definir realmente que não tem relação de causalidade. Mas nós, com o compromisso deles de que vão ajustar, por exemplo, vão estreitar os critérios de seleção de voluntários, se preocupar mais com as questões de risco que podem causar mortes involuntários. E com esses compromissos, então, nós decidimos pela retomada do estudo. Agora, veja só, Gustavo, e essa é a nossa última pergunta, que o nosso tempo está acabando já. Te peço que seja um pouco ágil nela, se possível, é claro. A reação da Anvisa, a suspensão dos testes, se houve falha ou não de comunicação, acreditamos, claro, em você, mas leva a dúvidas de todo mundo, inclusive do próprio presidente da República. Ontem, Jair Bolsonaro escreveu numa rede social: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que Dória quer obrigar a todos os paulistanos tomá-la. Foi assim que ele escreveu. Vocês chegaram a explicar para o presidente que isso acontece nos testes com uma vacina e que é preciso não tomar esse tipo de posição, não falar esse tipo de frase, não assustar as pessoas num caso de saúde pública? Pois é, Márcio, essa é a nossa grande luta, e não só para uma instituição ou outra, é para a sociedade como um todo, né? A gente está vivendo uma situação de fake news e de notícias que estão surgindo em relação às vacinas, que é muito preocupante. Nós precisamos reforçar que as vacinas, quando forem aprovadas pela Anvisa, que seguem critérios rigorosos, são seguras, eficazes e têm qualidade. Então, não podemos realmente disseminar informações que possam ser prejudiciais de nenhum lado. E a Anvisa tem essa visão técnica, e o nosso corpo técnico está comprometido com isso. E só mais uma última pergunta, desculpa, e super rápido mesmo, perdão se eu disse que essa seria a última. O Supremo Tribunal Federal pediu que em 48 horas, agora já um prazo menor, 24 horas, que vocês se manifestassem, entregassem documentos de como está o teste da Coronavac. Vocês já fizeram essa entrega, ainda estão buscando documentos, ajuntando essa documentação? Qual é a situação disso, Gustavo? Nós já preparamos todos os dados, todos os subsídios técnicos, fizemos toda a linha do tempo, mostrando por que fizemos, como fizemos, e está tudo transparente. Nós já enviamos para a diretoria, que vai dar a chancela final e encaminhar para o STF. Gustavo Mendes, da Anvisa, muito obrigado pela sua participação aqui no Prime Time. Agradeço também a participação, a pergunta do Yuri Pita.